O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a quarta-feira da 27ª semana do tempo comum, e o Evangelho de hoje, continuando a leitura do Evangelho de São Lucas, nós estamos no capítulo 11, e é interessante que São Lucas, esse trecho em que São Lucas ensina a oração, vem logo depois daquele evangelho de ontem, em que nós ouvimos Jesus dizendo, repreendendo Marta, que se agitava com muitas coisas, e dizendo que Maria tinha escolhido a melhor parte, e que esta não lhe seria tirada, a oração. Maria, irmã de Marta, tinha escolhido Jesus, está aos pés de Jesus, e isto não lhe seria tirado. Logo depois, então, vem esse evangelho que diz que Jesus estava rezando, e isso deve ter despertado um interesse, uma admiração, que os discípulos vieram e pediram: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João Batista ensinou os seus discípulos. Eles pediram então que Jesus ensinasse, porque eles ficaram tocados com a atitude de Jesus em oração. Então aqui, meus irmãos, depois do episódio em que Jesus elogia Maria e repreende Marta, e aqui os discípulos que pedem que Jesus lhes ensine a rezar, sem sombra de dúvidas, a igreja, escolhendo este evangelho, a igreja quer nos ensinar a importância da oração. E, meus irmãos, nós falamos isso e infelizmente parece que não cai adequadamente no nosso coração esta verdade. Por quê? Porque infelizmente hoje em dia, nós iremos encontrar pessoas de igreja, pessoas de missa frequente, mas que não têm oração. E, meus irmãos, se nós não tivermos oração, nós não resistiremos à sedução do mundo, à sedução do maligno. Vocês vão encontrar pessoas que têm liderança na igreja, que participam com muita frequência da Santa Missa, que têm vida sacramental, isto é, que não estão necessariamente comungando em pecado mortal, não, se confessam, recebem o sacramento, mas não têm vida de oração, sabem até falar sobre oração, poderiam até falar sobre a importância da oração. E aqui, vamos lá, vamos começar de cima, no sentido de que isso pode ser padre, isso pode ser ministro extraordinário da comunhão eucarística, catequista, coordenador de grupo, de pastoral, isto é, pessoas que têm uma certa
proximidade com Deus e com a igreja, mas que não tem verdadeira vida de oração, que arrumam tempo para tudo. Se você chegar para essas pessoas e pedir algum trabalho, essas pessoas vão se esforçar para que possam servir. Mas se você disser: olha, mas esse tempo reservado ao serviço, dedique-se à oração, essas pessoas talvez não digam, mas acharão um desperdício de tempo você gastar 1 hora em oração. Se você perguntar se ela teria 1 hora para lavar os banheiros da igreja, porque estão muito sujos e não há quem lave, essa pessoa iria se dispor. Se você pedir que ela se dedique durante 1 hora, 1 hora e meia para catequizar as crianças, ou para levar a Eucaristia para os doentes, ela vai se dispor, mas ela não tem essa mesma disponibilidade para se dedicar à oração com nosso Senhor. E meus irmãos, se nós não tivermos amizade com Deus, intimidade com Deus, nós não resistiremos às seduções do mundo e seremos sempre católicos cristãos bem superficiais, que não obstante a frequência aos atos religiosos, não conseguem se aprofundar. Reza, se houver, por exemplo, um momento de adoração na igreja, um grupo de oração, ela vai rezar, mas vai rezar porque todo mundo está ali rezando também. Mas a oração particular, a oração pessoal, a oração íntima, ela não sabe como fazer, que quando para, a cabeça se agita pela falta de intimidade com nosso Senhor. Então, meus irmãos, aqui quando nós ouvimos então os discípulos que chegam a Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a rezar, nós também precisamos dizer com toda a humildade a nosso Senhor: meu Deus, me ensina a rezar. Se você, meu santinho, minha santinha, ao receber Jesus na Eucaristia, se você voltar para o seu banco, ali se sentar, se ajoelhar, e você começar a suplicar a nosso Senhor, e a suplicar cada vez mais no profundo do seu coração: Jesus, me ensina a rezar. Eu não sei rezar, Jesus, eu me disperso, a minha amizade contigo é tão superficial, eu te amo tão pouco, porque é próprio de quem ama querer estar a sós com a pessoa amada. É próprio de quem ama querer ter intimidade com a pessoa amada. E se você não quer estar a sós com o nosso Senhor, você quer apenas estar no grupo, se você não deseja intimidade, muito pelo contrário, toda intimidade é até temida, isso é sinal de que o seu coração, ele está distante, de que o seu amor, se houver, é bem fraquinho, é bem xoxinho, é bem liquefeito, é bem diluído, não é um amor consistente. E é claro que quando vierem as seduções do mundo, as perseguições do mundo, as dificuldades do mundo, você não resistirá. Então, meus irmãos, uma primeira palavra diante do evangelho de hoje: pedir a Deus o dom da oração. Nós pedimos a Deus tantas coisas, mas precisamos pedir a Deus, e pedir a Deus a cada dia, porque crescer na intimidade com Deus, enquanto neste mundo estivermos, sempre poderemos crescer. Então pedir: Jesus, me ensina a rezar, Jesus, me ensina a amizade contigo, Jesus, me ensina a te amar, Jesus, leva-me a águas mais profundas, Jesus, eu quero crescer no amor contigo, eu quero te amar de verdade. E quanto mais verdadeira for esta súplica, mais eficaz será a ação de nosso Senhor na sua alma. Pois bem, então hoje os discípulos pedem: Jesus,
pedem que Jesus lhes ensine a rezar, e Jesus lhes ensina o Pai Nosso, que não é apenas, digamos, uma maneira. Jesus nos ensina o que nós devemos pedir, mas até mesmo a ordem do que devemos pedir. São 7 pedidos no Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então são 7 pedidos. O Pai Nosso aqui apresentado por São Lucas é um Pai Nosso mais resumido, mas que nós iremos encontrar em São Mateus, a versão completa, extensa. E eu gostaria de hoje pegar o último pedido. Eu falei, é verdade, o Pai Nosso está apresentado em ordem, em que até mesmo de importância. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. É verdade, sem sombra de dúvidas, o primeiro pedido é o mais importante, mas o último não é desnecessário, não é simplesmente insignificante. Esta súplica que nós devemos pedir com atenção e coração: livrai-nos do mal. No catecismo, no número 2850, vocês podem pegar lá o catecismo, e ele vai falar, vai apresentar o Pai Nosso. Essa parte, livrai-nos do mal, está a partir do número 2850. E diz o catecismo que esta súplica, livrai-nos do mal, nos faz referência à oração sacerdotal de Cristo, lá no capítulo 17 de São João, em que o último pedido, diz aqui o catecismo, o último pedido ao nosso Pai aparece também na oração de Jesus. Pai, não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Então Jesus pediu na oração sacerdotal que Deus nos livrasse do mal, que Deus nos livrasse do maligno. E que é o que? O maligno, na Sagrada Escritura, na tradição da igreja, no ensinamento da igreja, é uma pessoa, é o anjo inimigo de Deus, é Satanás. Neste pedido, o mal não é uma, diz aqui o catecismo no número 2851, o mal não é uma abstração, como simplesmente a ausência de um bem. Não, o mal aqui designa uma pessoa, Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. Então quando nós rezamos, mas livrai-nos do mal, nós estamos pedindo, mas livrai-nos do maligno, livrai-nos do sedutor, livrai-nos de Satanás, livrai-nos daquele que quer a nossa perdição, livrai-nos daquele que é vosso inimigo e que é meu inimigo também. E o catecismo aqui vai dar algumas denominações, vai chamá-lo de homicida, segundo São João capítulo 14, o homicida, o mentiroso e o pai da mentira, João capítulo 8, o sedutor, segundo o livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, o maligno, em João 14, e 1 João capítulo 5, o maligno, aquele que nós sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Isto é, este mundo de pecado está sob o poderio de Satanás, do maligno, do príncipe deste mundo, como chama as Sagradas Escrituras. E, meus santos, com certeza nós podemos dizer
que nunca na história cristã, nunca o mundo esteve sob o maligno como atualmente. Na história cristã, nunca o diabo foi tão príncipe primeiro, foi tão dominador, foi tão enganador do mundo como atualmente. Nós podemos ver a ação do diabo, do maligno, do sedutor, do mentiroso, do pai da mentira neste mundo de uma maneira tão ampla. Nós podemos ver nas artes, na música, na pintura, na escultura, o quanto hoje em dia ele tem se propagado nesses meios que influenciam multidões. As pessoas cantam o pecado e o diabo e cantam com alegria. As artes que desrespeitam Deus e que exaltam Satanás e que hoje em dia estão tão comuns que nós já nem nos espantamos tanto assim. Então, a música, a dança, quadros, pinturas, esculturas, filmes, o quanto se exalta, o quanto muitos filmes têm até uma linguagem subliminar, em que se vê ali uma exaltação do diabo e um desprezo de Deus. Nós vimos um pouco estarrecidos, mas não tão espantados assim, uma escola de samba em que Deus, Jesus Cristo, ele era ultrajado e o diabo exaltado, e as pessoas na passarela do samba, e as pessoas vendo aquilo, aplaudindo, achando lindo, achando arte, e os meios de comunicação defendendo aquilo, defendendo não apenas a liceidade, mas a beleza daquilo. Então nós vemos o quanto o diabo fincou as suas garras no mundo, o quanto hoje em dia nós podemos dizer que ele é príncipe deste mundo, que enganou a muitos, de modo que quando nós então rezamos o Pai Nosso, nós pedimos então a Deus que Ele nos livre do maligno, que Ele nos livre de que nós sejamos ludibriados, de que nós sejamos enganados. Mas se nós não tivermos vida de oração, pouco a pouco isso vai se tornando algo mais ou menos normal. Isto é, nós não iremos nos espantar tanto assim. Imagine, meus santos, há 100 anos falar de divórcio seria algo trágico, um pecado muito grave. Hoje em dia, isso se tornou tão comum que é até um valor, e nós achamos algo muito natural. A infidelidade, a traição, antigamente, há uns 50, 70 anos, era algo terrível. Hoje em dia é relação aberta, recebe até uma outra terminologia, é relação aberta, é trisal, é poliamor, aquilo que nós chamaríamos de promiscuidade. Mas o príncipe deste mundo tem enganado tanto as pessoas, que elas vão achando isso cada vez mais normal, comum. Não tenhamos dúvidas, se não houver uma intervenção de Deus, daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, a ideologia de gênero, ensinar às crianças de que elas podem ser o que elas quiserem, de que não é porque um homem nasceu homem que ele será homem, ele pode ser o que ele quiser. Isso será incutido de tal maneira na cabeça das pessoas que
será algo tido como natural, normal. Isto é, um homem casar com uma mulher, um homem casar com um homem que se acha mulher, uma mulher que se acha homem, ou um homem que não sabe o que é, e uma mulher também que não sabe o que é, que está aberto a tudo e a qualquer coisa. Será apenas mais uma expressão do amor, porque o que vale é o amor, e amor aqui sendo compreendido como uma realidade mais ampla, laxa e desregrada. Vai passar uma geração, e isso será incutido como algo normal. Mas livrai-nos do mal. Se nós perdermos, repito, se nós perdermos este contato com Deus, eu não estou falando se nós perdermos o contato com a doutrina, porque se nós perdermos o contato com Deus, a doutrina será vista como retrógrada, como ultrapassada, como dura demais. Como dura demais. Nós refletíamos a respeito disso, a respeito do divórcio, quando os fariseus vão apresentar a Jesus o divórcio, porque eles eram a favor do divórcio, e os discípulos, quando ouviram Jesus falando contra o divórcio, disseram: é melhor não casar, porque acharam aquilo duro demais. Então a questão aqui não é que nós tenhamos uma clareza doutrinal, precisamos ter uma clareza doutrinal, mas se nós não tivermos uma intimidade com Deus, os mandamentos de Deus vão se apresentar como maus, chatos, antipáticos, como nós não diremos mais a lei do Senhor Deus é perfeita, mas diremos a lei do Senhor Deus é imperfeita. Os mandamentos do Senhor são tristes, são incorretos, porque o nosso coração terá sido pervertido, ludibriado, modificado. No livro do profeta Isaías, no capítulo 5, no versículo 20 ao 22, diz: ai dos tempos, e ai daqueles que dizem ao bem mal, e ao branco preto. Isto é, ai dos tempos em que a virtude será má, e a maldade será virtude. Nós estamos neste tempo. O príncipe deste mundo, o maligno, o mentiroso, o pai da mentira, está tão atuante nos tempos atuais, em que o pecado é apresentado como virtude, como algo que deve ser vivido, praticado, imitado, e a virtude como crime, a virtude como algo mal. Se você fala a respeito da fidelidade, se você fala a respeito do amor à vida, isso é tido como um discurso de ódio. Se você chama o pecado de pecado com o seu nome, isso é tido como um discurso de ódio, que será criminalizado mais cedo ou mais tarde. Mas a maldade é cada vez mais exaltada. Muda-se o nome, pensando-se que com isso muda-se a natureza. Então você mata os seus países cristãos, como Holanda, Suíça, Bélgica, Colômbia, Luxemburgo, matam os pais, e isso se chama o quê? Morte doce, a eutanásia, morte digna, morte indolor. Mas isso é o quê? Você tornou os seus pais descartáveis, você se livra deles matando, e isso se torna o quê? Um valor, algo a ser imitado, próprio de nações progredidas, de nações que um dia foram cristãs, mas que não mais o são. O suicídio, que não se deve nem sequer falar o nome, porque é feio, se tornou o quê? Morte assistida, morte acompanhada. Uma pessoa desesperada, que ao invés de ser ajudada a sair do seu desespero, ela é levada à morte. E nós iremos encontrar várias nações que isso promovem
como se fosse um valor. Percebe? Tudo é mudado. Por quê? Porque o príncipe deste mundo, o maligno, o mentiroso, mudou-lhes de tal maneira, corrompeu-lhes de tal maneira a inteligência, que eles veem o mal como o bem e o bem como o mal. Mas livrai-nos do mal. Nós rezamos todos os dias no nosso Pai Nosso. Livrai-nos da mentira do maligno, livrai-nos desta mentalidade mundana, livrai-nos das atrações, dos encantos deste mundo. Dai-me, Senhor, a verdadeira sabedoria. Continua o catecismo no número 2854. Ele diz: no Pai Nosso, ao pedir que nos livre do mal, que nos livre do maligno, pedimos igualmente que sejamos libertados de todos os males, presentes, passados e futuros, dos quais ele, o diabo, o maligno, é o instigador. Então pedimos que Deus nos liberte de tudo isso, para que nós vejamos a verdade, para que nós amemos a verdade, e para que nós busquemos a verdade. Senão, estaremos de tal maneira nas garras do maligno, que nós iremos nos sentir seduzidos pelo mal, como se aquilo fosse um bem. Continua o catecismo: neste último pedido, a igreja traz toda a miséria do mundo diante do Pai, e cada um, diante deste pedido, pode apresentar a Deus toda a sua miséria, todas as suas feridas. Quando você vê, você sabe, tenho certeza que você sabe, que muitas vezes você se sente inclinado ao mal, e você sabe que é mal. Pois bem, apresente a Jesus, você ainda sabe que é mal, e na sua oração você diz: meu Deus, misericórdia, o meu coração ainda é seduzido por esses males, livrai-me do mal. Meu Deus, misericórdia, eu ainda me sinto atraído pelo pecado, mas eu não quero o pecado, livrai-me do mal. Meu Deus, misericórdia, eu ainda sou escravo dos vícios, mas eu não quero ser escravo dos vícios, livrai-me do mal. E quando você reza pelos seus, você pede a Deus que os livre do mal, dos seus filhos, que são escravos do pecado, dos seus pais, aquelas pessoas por quem você intercede, você reza: livrai-o do mal, livrai-o das seduções do mal. Ele se encaminha para o pecado, feliz da vida, feliz achando que naquilo está a felicidade. Livrai-o do mal, livrai-o da mentira, livrai-o do engano, livrai-o do maligno. Continua e termino: com a libertação dos males que oprimem a humanidade, a igreja implora o precioso dom da paz e a graça de esperar perseverantemente o retorno de Cristo. Isto é, de que nesta súplica de que Deus nos livre do mal, Ele infunda em nós essa esperança e essa expectativa do céu, da vinda de Cristo. Por fim, o catecismo nos mostra que esta súplica está presente também em toda a missa, não apenas no Pai Nosso, mas naquele momento que o sacerdote reza: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Que Deus, meus santos, nos conceda esta graça, liberte os nossos corações do mal, do maligno, do mentiroso, para que nós, livres, possamos servir e amar a Deus de todo o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.